Deus te ama. Dá um sorriso aí, vamos ver. Tô vendo alguns, hein? Ó, assim, ó. Bem bonitão, vai. Sorria. Deus te ama. Oséias 6, de 1 a 3. Faremos a leitura de Oséias 6, de 1 a 3. Será proposto ali, mas eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta também para acompanhar a leitura. Assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, acompanhe a leitura. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz: Vem, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará uma vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos ao Senhor, prossigamos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? A humanidade vive dilemas. E esses dilemas, essas crises, nos faz ter que responder coisas que talvez não temos respostas de maneira imediata. Eles levantam questionamentos. Eu queria dizer que ao longo do meu ministério, da minha vida cristã também, vou completar 10 anos de ministério ainda, então tem pouco tempo, né? Mas nessas experiências que eu tive como pastor e como cristão, desde que me converti, tive a oportunidade de conversar, de falar, de aconselhar várias pessoas, e com vários problemas, diversos problemas, várias crises, umas mais graves, outras menos, umas que quando eu saía da casa da pessoa, entrava dentro do carro, baixava minha cabeça e chorava, porque eu não sabia o que ia responder. Aliás, eu não tinha resposta. Outras eu não tenho até hoje. Mas, ao longo desse tempo, eu fui tentando descobrir alguns caminhos. Dentro dessas experiências, por exemplo, o que você diria para uma mãe que perdeu o seu bebê? O que você diria para uma mãe que perdeu o seu bebê? Ou o que você diria para aquelas pessoas que possuem outros acamados, numa situação vegetando, e aí a pessoa não morre, mas fica lá? Por quê? Por que isso acontece? O que você diria para aquelas pessoas que possuem câncer, tumores e outras doenças que só de falar o nome já nos assusta? Ainda o que você diria para aquelas pessoas que possuem familiares perdidos para o crime, para os vícios? Isso me vem à mente quase todo dia. E eu fico pensando, que tipo de resposta nós, como igreja, temos que dar?
que tipo de resposta eu e você, nós precisamos falar. Independente da situação, nós podemos dizer com clareza, com convicção, que Deus está cuidando de todos nós. A questão é que nós queremos entender, saber as respostas da nossa dor e de nossas dificuldades. O problema é que nem sempre temos essas respostas. E eu penso que, na verdade, não importa tanto a busca por essas respostas, mas importa estarmos atentos para o que Deus quer nos ensinar através de cada situação que nós vivemos. Foi então que eu pensei nesse texto. O livro de Oséias é um livro complicado, é um livro difícil, até mesmo de compreender, de interpretar. Oséias significa Ele anunciou, Deus é Salvador. Esse é o significado do nome Oséias. Oséias vivenciou na sua experiência conjugal a mensagem que Deus queria proclamar ao povo. E aí, quem não está se lembrando muito bem, Oséias casou-se com uma prostituta. Como é que pode um profeta casar-se com uma prostituta? Então, Deus queria passar uma mensagem ao povo. A sua história ilustrou a mensagem com profundidade sobre o amor leal, fiel, que Deus nutre pelo seu povo. Isso é fantástico, porque mesmo com a infidelidade do seu povo, Ele permanece fiel. Mesmo eu e você sendo infiéis para com Ele, Ele permanece fiel para conosco. O povo ali, no contexto de Oséias, era um povo próspero financeiramente, viviam com luxo e vaidade. O sincretismo religioso era tolerado, não era cobrado. O zelo pela palavra de Deus era negligenciado. O povo vivia uma vida dupla. A palavra prostituição aparece várias vezes no livro. No entanto, ela quer dizer, ou ela se refere à prostituição espiritual, religiosa. É Deus sendo trocado por outras coisas. É Deus sendo traído por outras coisas. Trocaram Deus por outros deuses. Estavam com suas mentes e os seus corações cauterizados por causa do pecado e contaminados espiritualmente, a ponto de não saber mais discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E hoje em dia nós vemos muitas pessoas também assim, sem saber discernir. Então Oséias foi usado por Deus para mostrar o amor, a graça, a misericórdia de Deus, que supera a qualquer infidelidade cometida pelo seu povo. E aí você se pergunta: eu jamais perdoaria uma traição. Ora, Deus perdoa. Além disso, não apenas perdoa, como vai atrás para dizer que perdoa.
desejou fazer uma aliança com um povo infiel. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos 5:20, onde o pecado ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Portanto, sorria, Deus te ama. Eu quero mostrar as provas disso. E talvez, pensando aqui em 3 respostas possíveis, que você pode receber para você e que você pode ensinar para aqueles que precisam de uma resposta. Então essa é a primeira lição. Deus te ama para que você se volte a Ele. Versículo 1. Essa é a primeira resposta. Deus está interessado em que você se volte para Ele e não se volte contra Ele. Coisa que acontece muito quando uma pessoa não consegue compreender o amor de Deus. Deus deseja que você se aproxime dele e não se afaste dele. Deus sempre deseja nos ensinar além daquilo que nós conseguimos ver, porque nós somos limitados. E quando nós olhamos para algo, nós olhamos só para a situação e nós fechamos o nosso coração, tapamos os nossos ouvidos e nos esquecemos de ouvir e aceitar as lições que Deus tem. Eclesiastes 7,14 diz: no dia da prosperidade, da alegria, goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto uma coisa quanto outra, para que você nada descubra do que há depois de vir logo em seguida. Há muitas pessoas decepcionadas com Deus, mas não necessariamente decepcionadas com Deus, mas às vezes decepcionadas com o sistema, decepcionadas com pessoas, decepcionadas com talvez um mau testemunho, uma palavra mal colocada, ou às vezes simplesmente porque ela não compreendeu o que foi dito, o que foi feito, o que foi falado, por causa de uma limitação dela. Talvez ninguém fez mal nenhum para aquela pessoa, mas ela sai frustrada dizendo: não, Deus não me ama. E aí ela culpa Deus por aquilo. Pensando nessa primeira lição, eu quero destacar 2 lições dentro dessa primeira lição. E a primeira lição é essa: é que Deus nos despedaça para que voltemos a Ele. O texto diz: vem, olha o convite, vem, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou. É como a uva, que para ser extraído o seu suco, o vinho, ela precisa ser esmagada. Ora, como é que será feito o suco, o vinho, se não for espremido a uva? E assim é conosco. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, com a finalidade de ensinar, e não de castigar. A correção é diferente do castigo. O maldoso castiga, aquele que ama corrige. Deus corrige todos os seus filhos por amor, para que ele se volte para si mesmo, para Deus. Nosso olhar deve estar na lição, no aprendizado, e não na dor, porque a dor ela desvia o nosso olhar. Não significa, é claro, que vai ser fácil, porque não é. Quem disse que é fácil ser cristão é porque não é cristão.
porque é difícil. Deus não se alegra com a dor dos seus filhos. Eu tive a prova disso esses dias atrás, quando a Maria Sofia teve que tomar aquela vacina na perninha, e a enfermeira foi tão bruta assim, sabe? E eu chorei. Lá no meu íntimo, assim, eu fiquei assim, oh meu Deus, com o chorinho dela, né? Aquela injeção é bem assim no nervo da perna. Quem tem filho sabe, né? A dor. Imagine, eu queria esganar aquela mulher. É minha filha, está sentindo dor. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, com Deus deve ser a mesma coisa. Ele não se alegra com a sua dor. Na verdade, Ele não quer a sua dor. Ele não fica feliz quando vê os seus filhos sofrendo. Mas Ele quer ensinar. Ele quer corrigir. Ele ensina através das provas. E ao mesmo passo que Ele dá a prova, Ele nos dá também a situação, a circunstância, a solução, a força, o amparo, o ânimo, para que possamos superar, suportar aquela provação. E a segunda lição é que Deus nos dá a cura quando voltamos a Ele. Então Ele não faz nada pela metade. Está certo? Ele nos despedaçou. Mas o texto diz: nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Curioso. Ele nos toca para sarar. Não para destruir, mas para nos ensinar. Ele nos criou e nos conhece perfeitamente. Lembre-se, Deus deseja que você se aproxime dEle, não se afaste dEle. Então, no momento da prova, no momento da dificuldade, lembre-se, pense assim: o que o Senhor quer me ensinar, Pai? E aí nós temos a certeza de que mesmo quando somos tocados por Deus, é para o nosso próprio bem. Mesmo que doa, é melhor. Volte-se para Deus e Ele se voltará para você. Sorria. Deus te ama, e essa é a nossa segunda lição. Deus te ama para que você tenha nele a segurança, e não em si mesmo. A sua segurança deve estar em Deus. Eis a segunda resposta. Deus está interessado em que você se volte para Ele e não contra Ele, mas também deseja que você confie plenamente em sua segurança. Deus sabe o que está fazendo. Ele é como um engenheiro que criou o seu produto. Ele sabe o que está fazendo. É muito interessante quando, geralmente o jovem, né, tem o seu primeiro carro, e é bonito ver um carro rebaixado, etc. e tal. Mas quando o engenheiro construiu o carro, ele não construiu para o carro andar daquele jeito. Aí parece que está andando uma carroça, né? Né? Bate tudo, tem que passar de lado nas lombadas. Não está na Europa. Se fosse na Europa, né, ia ser fácil andar com o carro rebaixado, né? Mas mexe com a estrutura. Então Deus, Ele nos fez de uma maneira específica, cada um de nós, e Ele nos conhece perfeitamente. E o que Ele quer é que você se aproxime dEle. Veja Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com
toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momento de necessidade. Mais duas lições que nós podemos aprender com isso. A primeira, a segurança de que a solução para o seu problema vai passar. Versículo 2, parte A. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente. O contexto aqui é de doença. O povo estava doente. A segunda lição é que a segurança de que Ele permanece com você. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. O versículo 2 não faz menção à ressurreição de Cristo de uma maneira profética, como eu já vi algumas pessoas pregando, justamente por causa disso, porque o contexto não está falando de morte, o contexto está falando de doença, e aqui está falando de algo espiritual, não é algo físico. Mas retrata então a rapidez da cura, da restauração de Deus para com o seu povo. Conforme a rapidez da restauração, com aquela passagem lá em Ezequiel dos ossos secos, talvez os irmãos conhecem. Eu vou ler aqui 2 versículos de Ezequiel 37. Você pode ler em sua casa, do 37, versículo 1 ao 14. Eu só vou ler o versículo 5 e o versículo 6. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele, porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor da vida. Esses ossos eram uma casa de Israel, que Deus restauraria. E assim como restaurou Israel, restaura as nossas vidas também, e restaura qualquer vida que arrependido e contrito o buscar. Ora, pare para pensar: se Ele dá a vida até o monte de ossos, será que você não pode ter segurança nesse Deus maravilhoso, que dá vida aonde não tem vida? Deus restaurará a sua dor, a minha dor. Se não for agora, vai ser na eternidade, porque a Bíblia diz que as nossas lágrimas serão enxugadas, o nosso pranto atendido. Nunca mais iremos chorar, sentir dor, ter sofrimento, pois na eternidade com o Senhor não há mais nada disso, e lá estaremos seguros, e estamos seguros hoje. Portanto, confie no Senhor, sorria, Deus te ama, e essa é a nossa terceira lição. Deus te ama para que você o conheça mais e mais. Então não se perca aí nas lições. Primeiro, Ele deseja que você se volte para Ele. Segunda, Ele deseja que você confie e tenha plena confiança, segurança nele. E agora, Ele deseja ainda que você o conheça mais e mais. É inevitável não citar as palavras de Jó: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
conhecer aqui é mais do que falar de alguém por falar, ou de conhecer alguém como nós conhecemos na televisão, como alguém famoso, nosso presidente, um artista. Nós não temos intimidade com ele, nós não sabemos quem é de fato, não convivemos com eles, não andamos com eles, não sabemos como eles pensam, o que eles querem. Não temos intimidade com eles. Da mesma forma, há pessoas que dizem conhecer Jesus, mas conhece Jesus de uma maneira distante, como se ele fosse um artista, como se ele fosse uma pessoa famosa. Mas nós devemos conhecer a Jesus e a Deus, não apenas de ouvir falar, mas na intimidade, na comunhão. É isso que Ele deseja. O desejo de Deus é que nós o conheçamos mais e mais, em intimidade e comunhão. Ele quer ter isso conosco. Olha o texto: conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer. E nisso nós podemos aprender mais 3 lições. Conhecer ao Senhor é um processo contínuo em nossas vidas. Isso significa que nunca é demais, nunca iremos saber tudo. Deus possui coisas a nos ensinar dia após dia. Aquele que diz eu já sei tudo é aquele que não sabe nada, porque não há como saber tudo sobre Deus, mas há como Ele se revelar a nós dia após dia. Ele quer isso de nós, e aos poucos nós vamos conhecendo Ele mais e mais. Ele anseia por isso. Por isso nós temos a EBD, a melhor escola do mundo. E você que não participa da EBD está perdendo tempo, oportunidade de aprender mais do Senhor, oportunidade de crescer, oportunidade de se desenvolver, de se relacionar, de ouvir, de ser ouvido. Que fantástico! Eu amo a EBD. É a melhor escola do mundo, porque ela ensina para a vida, ela ensina a vida, ela ensina o caminho, ela ensina a verdade. A lição 2: conhecer ao Senhor é ter a certeza da sua presença. O texto diz: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Imagine você se um dia o sol resolve não nascer, não aparece. Que coisa, hein? Seria muito estranho, seria muito esquisito. Noutra versão, como a alva, a sua vinda é certa. Ele se faz presente em todos os momentos de nossas vidas. Você não vê Deus, mas pode sentir a sua presença. Os céus proclamam a sua glória. Deus está presente e estará presente em sua vida, em nossas vidas, até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Deus. Terceira lição: conhecer ao Senhor é saber que Ele vem na hora certa. Virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Assim diz o salmista.
de fato um tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas. Ele age, ele abençoa, ele supre, ele cuida, ele sustenta, ele veste, ele alimenta, ele cuida da nossa saúde. Ele é Deus em nossa vida. Deus deseja ser conhecido mais e mais por ti. Busque de todo o coração. Eu entendo muitas coisas, pastor. Mas não se preocupe. Na igreja há bastante pessoas que podem te ajudar a conhecer um pouquinho mais. É só você procurar a pessoa certa. E aí você vai poder aprender um pouquinho mais. Concluindo, a grande verdade é que você, que eu, nós sempre passaremos pela dor, pelos sofrimentos, pelos dilemas deste mundo. Mas há uma grande diferença entre passar por isso com Cristo e passar por tudo isso sem Cristo. Uma maneira muito simples de ilustrar isso que eu estou falando é só você ver um velório de um cristão e um velório daquele que não crê em Deus. O cristão vai chorar. O cristão vai sentir a dor da perda, mas ele não se desespera. Não, é que ele sabe da esperança de Deus. Agora, aquele que não tem esperança, ele se desespera, porque para ele não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer, não sabe nem como será a vida após aquela perda. E Deus nos ama, e Ele demonstra o seu amor por nós, quando Cristo morreu por nós, lá na cruz, quando éramos pecadores. Romanos 5:8. Em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivenciando, mesmo que você não perceba, mesmo que você não reconheça, Deus está cuidando de você. Você pode confiar nisso. Deus está cuidando de você. Por isso, sorria. Deus te ama. Ele te ama para que você se volte a Ele. Ele te ama para que você tenha segurança nele. E Ele te ama para que você o conheça mais e mais. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos ama de tal maneira que até mesmo o seu amor é difícil de compreender. Por que alguém me amaria tanto assim? Porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia e de graça. E é por isso que o Senhor nos ama. O Senhor tem planos em nossas vidas. Por isso nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém.